Tonight's opening speaker will be addressing the dangers of workaholism and helping us gain a deeper understanding of this phenomenon. Please welcome Marcos Mendanha to the stage. Boa noite. Olá, é um prazer imenso estar aqui. Queria perguntar para vocês, quantos de vocês já ouviram alguém dizer o seguinte: eu sou um workaholic? Levanta a mão para mim, quem já ouviu alguém falar isso por aí? E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando as pessoas dizem isso, normalmente elas não dizem lamentando. Ao contrário, normalmente elas dizem com algum entusiasmo, com algum orgulho, satisfeitas por estarem fazendo isso. E por que elas fazem isso? Porque a nossa sociedade, ela valoriza muito os workaholics. E por que isso acontece? Por que essas pessoas fazem dessa forma como fazem? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcos Mendanha, eu sou médico especialista em medicina do trabalho. Há alguns anos que me dedico ao estudo dessa linda interface entre saúde mental e trabalho. Sou autor de um livro chamado O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. Sou também pós-graduado em filosofia e dirijo uma instituição de ensino superior sediada na cidade de Goiânia, estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil. Pessoal, antes de entendermos por que a sociedade valoriza os workaholics, a gente precisa primeiro entender que sociedade é essa na qual todos nós estamos inseridos. Para um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, estamos na sociedade do cansaço, título do seu próprio best-seller. E o que caracteriza essa sociedade do cansaço? Antes, para entendermos melhor, conforme o próprio Byung-Chul Han, precisamos entender o que veio antes da sociedade do cansaço. Segundo ele, antes vivíamos na chamada sociedade disciplinar, que era controlada pelo não. A gente tinha os valores familiares e sociais e a gente apenas seguia. E esses valores nos dizia, de uma forma muito implícita, o que a gente não poderia fazer. Você não pode deixar de casar. Você não pode deixar de ter filho. Você não pode deixar de trabalhar em determinado lugar. E a gente apenas seguia, não questionava muito. Hoje é diferente. Estamos na chamada sociedade do desempenho, que ao contrário da primeira é dominada pelo sim, pelo excesso de estímulo, de positividade. Talvez uma frase que tenha definido esse nosso tempo tenha sido proferida por Barack Obama, quando disse: sim, nós podemos. Antes você tinha que casar, hoje você casa se quiser, está tudo bem. Antes você tinha que ter filho, hoje você tem se quiser, está tudo bem. É verdade que hoje a gente tem a possibilidade de tomar as rédeas da nossa vida. A gente não vive apenas para satisfazer a vontade de terceiros. Mas é justamente nesse momento que surge a sociedade do desempenho. E ela é assim chamada porque ela nos exige muita performance na vida pessoal, na vida profissional. Você vai precisar ser um bom trabalhador ou trabalhadora, ou já é um bom trabalhador ou trabalhadora, mas isso não basta. Precisa ser um bom pai ou boa mãe, um bom filho ou boa filha, um bom esposo, uma boa esposa, um bom amigo ou uma boa amiga. Precisa ter um corpo bonito, cortar glúten, cortar gordura, saber falar várias línguas, estar em dia com a leitura, saber falar sobre vinhos, conhecer vários países, ter um hobby descolado, um esporte descolado, um final de semana movimentado, com gente bonita do seu lado. E a gente vai buscando em tudo a perfeição. Olha só. Perdemos o direito de sermos aquilo que há de mais humano, vulneráveis. Exige-se de nós a perfeição. É interessante como que nós vamos nos comportando tentando mimetizar um produto, como se estivéssemos dentro de um dashboard, olhando todos os nossos melhores parâmetros e tentando melhorá-los sempre. É interessante que a gente vai tentando viver nessa perfeição e me recordo de alguém dizer que uma resposta muito típica hoje para uma pergunta de emprego é mais ou menos assim: qual que é o seu maior defeito? Alguém dirá: sou muito perfeccionista. Ou então,
sou muito detalhista, quase que dizendo o meu maior defeito é ser perfeito demais. E a gente vai tentando nos melhorar em tudo como se fôssemos verdadeiras máquinas, observando onde está a melhor performance e o que pode ser melhorado, nos comportando verdadeiramente como produtos. Segundo um outro filósofo e sociólogo chamado Zygmunt Bauman, parece que sim, estamos comportando como produtos. Isso parece ter sentido. Outro dia eu vi um título de um curso, Você na Vitrine, como se comportar nas redes sociais. E a gente se esquece que quem vai para a vitrine são justamente os produtos. E produto que tem vulnerabilidade não vende, não é promovido, não tem amigo. Produto que é imperfeito não tem ibope no mercado. Essa é a sociedade do desempenho. E ser workaholic nessa sociedade pega muito bem. E o que é o tal do workaholic? O que é o workaholismo? Por conceito, o workaholic é uma pessoa que se entrega ao trabalho mais do que o próprio trabalho demanda, e quando ela não faz isso, ela sente culpa. Sente uma verdadeira obsessão. É um vício mesmo. Aliás, não sei se sabem, mas a palavra workaholismo foi feita na década de 70 em alusão ao alcoolismo. Olha só que coisa interessante. Mas o que mais chama a atenção é que se chegar um alcoolista aqui agora, a gente não aplaude esse alcoolista. A gente vai dizer que o futuro desse vício não é bom. Mas quando chega um workaholic, ele bate no peito, ele abre um sorriso, ele ganha aplauso, ele é valorizado. A ponto de um estudioso chamado Brian Robinson, dizer que o workaholismo é o problema mais bem vestido do século XXI. O que não te contaram, e é o que todas as pesquisas têm mostrado, é que ele associa-se a vários problemas de saúde e sociais também, como, por exemplo, dificuldade na relação de pai com filhos, como, por exemplo, maior índice de separação e divórcio, maior dependência química, mais problemas cardiovasculares, mais problemas como depressão e mais problemas como ansiedade também. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu adoro o que eu faço. Então, para mim, é muito tentador me entregar ao trabalho mais do que o próprio trabalho demanda. Confesso para vocês que é a verdade. Em 2013, eu tive um ano muito difícil, passei por alguns problemas de saúde, e foi justamente nesse ano que eu conheci os conceitos de ser um workaholic, e foi inevitável não me identificar com o conceito do que era ser workaholic. E dessa vez sem nenhum orgulho, sem nenhuma felicidade. Foi inevitável também reconhecer em mim os sintomas já tão estudados do workaholismo. Ali eu tive que chamar as coisas pelo nome. Eu vi que eu estava viciado em trabalho. E agora? O que fazer numa situação como essa? Tive que encarar uma longa e difícil jornada, ressignificando valores, conceitos, em prol de uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais sustentável também. Quando a gente fala de workaholismo, você pode falar, como é que você saiu desse buraco? Como é que você venceu o workaholismo? Pessoal, não sei se você entendeu, mas eu estou falando de um vício. Vício a gente não vence. Vício a gente luta contra ele dia a dia. Eu posso dizer que de 2014 para cá, a maioria dos dias eu estive limpo, mas é muito tentador voltar. É uma luta diária, porque quando a gente fala de um vício, a gente está falando de uma luta contra algo que é sedutor, contra algo que toma o nosso tempo, contra algo que dá algum prazer, mas normalmente sacrifica também aquilo que a gente tem de mais importante, nossa saúde, nossas relações sociais. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês essa noite é que se você já se viu ou se identificou com essa história de ser um workaholic, ainda que ganhe aplauso, ainda que você se esconda atrás do eu sou assim porque eu amo o que eu faço, as pessoas costumam se viciar justamente no que elas mais amam. Eu gostaria que você repensasse sua vida. E a dica para o enfrentamento do workaholismo, sem dúvida nenhuma, é o equilíbrio. Não é parar de trabalhar, não é parar de estudar, é apenas dedicar com a mesma intensidade às outras coisas, como, por exemplo, o lazer, como, por exemplo, relações familiares, como, por exemplo, o ócio sem culpa. Tem gente que não consegue ter o ócio sem culpa. E nessa hora eu gosto de lembrar de uma canção nacional
que diz que a gente não quer só trabalho, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Equilíbrio é o nome do jogo. Se você já se viu como um workaholic algum dia ou conhece alguém assim, eu peço para que vocês se cuidem, porque segundo a minha experiência e grandes estudos nacionais e internacionais, o futuro disso não é bom. Muito obrigado pela oportunidade.